ou AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje a gente vai ter um episódio muito especial aproveitando Fevereiro Safira. Alguém já ouviu falar sobre isso? Vocês vão descobrir agora sobre. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado pela visita. Obrigada a você pelo convite. Então, a gente gosta de, antes de matar a curiosidade do pessoal para saber o que é o Fevereiro Safira, a gente gosta de conhecer um pouco o convidado. Por que seu interesse pela medicina? Como que foi isso? Nossa, o interesse pela medicina eu acho que sempre existiu. Até por influência, meu pai era médico, minha mãe médica, então acho que eu não tive como fugir muito desse já estava no sangue aí, não. já. E na verdade eu entrei para fazer pediatria. Eu fui, eu acho, uma das poucas da minha turma assim, que já sabia o que ia fazer de especialidade. E muita gente deixa já para o final, assim, para ver o que Sim, para ver o que vai gostando da especialidade. Eu não, já sabia que queria pediatria. No início, quando eu falei que ia fazer pediatria, meus pais não gostaram muito da ideia, não, eles são o quê? Meu pai é cirurgião plástico, minha mãe é anestesista, né? Mas acho que eles pensavam isso, nossa, pediatra, né? Muita dedicação, acho que eles queriam que eu gostasse de outra coisa. Até tentei, mas não deu certo não, eu voltei pra pediatria mesmo. Era o que você sentiu mesmo, eu sempre queria mesmo, eu sempre quis. Você é de Barra Mansa, você é de Volta Redonda mesmo? Nasci de Volta Redonda, aí fiz faculdade aqui. Depois fui para São Paulo, né, para fazer residência, aí fiz pediatria lá, neonatologia, na verdade, também. E fiquei morando em São Paulo por 7 anos. Até que Miguel nasceu, ficou difícil, sem a família por perto, né, cidade grande, demorava para chegar em casa, aquela coisa, né? Não dá para almoçar em casa. Tudo é muito longe. E a gente viu que o melhor seria retornar. E aí foi quando a gente fez o caminho de volta. E você falou agora da inspiração do porquê pediatria, sua inspiração também. E agora vamos entrar também, o que é a neonatologia, qual que é a diferença? A pediatria, quando você faz especialização na pediatria, geralmente você faz a pediatria, que é o geral, e depois escolhe uma subespecialidade. Então, gastro, neuro, e a neonatologia é essa parte de cuidar da UTI neonatal, né, dos prematuros, das crianças que estão internadas aí na UTI. E agora vamos falar sobre isso, que a gente aproveitar que está no Fevereiro Safira. Eu comentei com a doutora que eu nunca tinha ouvido falar. O que é o Fevereiro Safira? Por que é tão importante? Eles começaram, né, a dedicar esse mês de fevereiro para o Safira, né, na verdade, representa os meses da gestação, os 9 meses de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida, que aí são os 1000 dias, né, que falam tanto dessa importância aí desses 1000 dias. Então, compreende esse período. E esse ano, em particular, a campanha, além de falar dos 1000 dias, eles ainda estão dando importância aos 3 meses pré-concepção. Então, seriam os 1000 dias mais os 3 meses antes de engravidar. Mas é quando a mulher faz algum tratamento? Não, que seria importante assim, para você já começar a pensar numa gestação, já começar a fazer os exames, ver se não tem uma anemia, suplementar vitamina, começar o ácido fólico, né, que evita as malformações, que chama do tubo neural, né? O ácido fólico é o que tem na... O que a Luana ficou com vontade de comer mesmo? Ela não está aqui no momento. Eu sei que foi até engraçado, quando ela descobriu que estava grávida, ela estava com muita vontade de comer, agora eu não lembro o que era. Aí falaram que é por causa do ácido fólico, não sei se é eu acho uma fruta, alguma coisa. Eu acho que era pêssego, eu acho. Nem sei te dizer isso. Aí falaram que era coisa disso, que o corpo já estava sentindo falta, sim. Por isso que ela sentiu vontade de comer. Aí eles falam isso, né, para você já procurar, né, o ginecologista para fazer um preparo, suplementação, diminuir o consumo de álcool, começar a fazer uma atividade física, né, se estiver fora do peso, né, já tentar entrar no peso, porque a gravidez, né, de pessoas obesas tem mais riscos. Então, assim, na verdade, é começar um preparo desde antes da concepção. Aí, a mãe que ela tem que estar bem nutrida, tem que estar assim, pro feto se desenvolver muito bem. Sim, porque na verdade o feto não deixa de ser assim, vamos pensar assim, um parasita, vamos dizer. Né? É um corpo estranho, né? É um corpo estranho. E a mãe tem que estar bem nutrida porque ela vai passar esses nutrientes para o bebê, né? Então, se ela está anêmica, vai faltar ferro para esse bebê, né? A alimentação tem que ser uma alimentação adequada, né? Com uma variedade aí de vegetais, frutas, carnes. Aí esses cuidados para o engraçado, que na hora que você comentou, na minha cabeça ia ser até o nascimento, ou se foi prematuro ou não. Mas por que até os 2 anos? Qual que é?
porque até os 2 anos é a maior fase de desenvolvimento da criança. Então, assim, até o primeiro ano de vida, se você pensar, a criança ela triplica de peso, né? Vamos pensar que ela nasce com 3 e com 1 ano ela está com 9, 10. É muito engraçado. Eu que estou com um filho de 1 ano e 6 meses, é muito engraçado quando eu estou mexendo no celular e aparece uma foto antiga. Eu falei, já foi desse tamanho. É muito engraçado. Então, assim, o cérebro aumenta o número de sinapses numa velocidade que nunca mais vai aumentar na vida, né? Um crescimento cerebral. O desenvolvimento dessa criança nesses 2 primeiros anos é muito importante. A partir de 1 ano é impressionante como cada mês cada eu semana, vejo, né? é uma evolução muito louca, né? Do nada pode acordar falando. Você falou, gente, acho que ontem não falava isso, né? Ontem não sabia fazer isso. E primeiro você tem que entender de onde que ele está tirando também as coisas, né? É umas palavras que você fica tentando traduzir, aí você fala, agora eu já sei de onde é. Muita repetição do que você faz, né? Gestos, né? Eu começo a notar isso também. É muito legal essa fase. O jeito, às vezes, de parar com a mão, eu falei, mas quem que para com a mão? Você começa a observar isso. E aí tem vários estudos dizendo, que eu acho que é o mais importante, que tem a carga genética, né? Então você passa aquela carga genética para o seu filho. Mas o meio influencia muito. E se você não der, né, o suporte, toda a base para essa criança se desenvolver, às vezes ela perde um desenvolvimento que seria super importante para ela, porque não foi dado aí nesses primeiros anos. Entendi. Então, assim, se falta nutrientes, se é uma criança anêmica, se é uma criança que não tem carinho, que não brinca. Tudo né? isso nos 2 primeiros anos é essencial. Nos 2 primeiros anos é essencial. Para ela já construir isso na cabeça mesmo. Isso. Então, as primeiras pecinhas que ela vai encaixando lá tem a ver com isso. Então, na verdade, isso tudo assim, né? Se a gente pensar, então, antes da concepção, todo esse cuidado. Né? Um pré-natal bem feito, com consultas, fazendo toda a suplementação, né? E aí faz a fisioterapia pélvica, se você for fazer um parto normal, acompanhamento com nutricionista também. Aí depois uma sala de parto, que também, né, conta muito. Né? Vou puxar a sardinha aí pro meu lado. Mas assim, né, se o bebê precisa de cuidados, né, o primeiro minuto, que é o chamado, né, minuto de ouro, então você tem que estar ali com tudo pronto para agir. O minuto é quando ele nasce? Quando ele nasce, que esse minuto é o que eles chamam de minuto de ouro também, que ali essa falta de oxigênio, se você não age ali naquele primeiro minuto, o bebê pode ter sequelas que são graves para a vida toda. Não sei se tem a ver, mas tem até uma nota do choro, não tem isso? Tem uma nota. Tem a ver com isso também? Tem a ver. Se o bebê chora, na verdade é um conjunto, né? A nota de Apgar, que chama. Então você vê a vitalidade do bebê, o choro, frequência cardíaca, né? Corpo. Então é um conjunto de uma avaliação. O coração é algo muito assim. maneiro, né? Na hora que você vai nas consultas, né? Como que é acelerado, né? Não sei se é porque está formando, então tem que estar bombeando tudo. O metabolismo é bem mais acelerado, né? Então a frequência cardíaca é mais alta, né? Isso da criança é comum mesmo. Depois vai chegando numa fase, né, até o adulto, mas isso, quando nasce a frequência cardíaca, se você coloca a mão, você fala, gente, tá acontecendo alguma coisa com essa criança. Então, eu já me perguntei disso mesmo, uma vez que eu tava brincando com ele e tal, ele tava correndo. Na hora que eu coloquei a mão no PD, eu falei, nossa senhora, eu acho que tem gente fazendo exercício aqui, mas então é normal mesmo. Se colocar agora que ele tá deitado lá. Já é uma frequência mais alta, né? Você vai notar que já acima de 100, com certeza, né? Uns 120, 110, não vai ser uma frequência igual a nossa. Que vai dar aquela acalmada. E mesmo com todo esse cuidado, não impede que o bebê seja prematuro também. Não impede que o bebê seja prematuro. Né? Mas quando um bebê nasce prematuro e ele já tem mais cuidados, geralmente é um bebê assim, que, por exemplo, é uma mãe que tem risco de ter bebê prematuro, por algum fator, sei lá, um diabetes, uma hipertensão, né? Uma ameaça de trabalho de parto prematuro. Então, quando chega uma semana de gestação, você faz corticoide, que é para ajudar a maturar o pulmão. Então, esse bebê, quando nasce prematuro, ele já fez medicação. Na minha família tem 2 casos de prematuro, mas eu lembro deles tomarem remédio. Eu acho que é para os órgãos mesmo, pulmão, olho. Isso. Então, assim, na verdade, quando já tem um pré-natal, essa criança geralmente não vai nascer com infecção, porque geralmente a causa, né, desse parto prematuro não vai ser uma infecção. Então, um bebê que nasce com uma vitalidade melhor, né, as chances desse bebê é muito maior. Mas agora vamos pensar num bebê que nasce prematuro, sem pré-natal, né? E com infecção, que não fez medicação para o pulmão. Então, as chances desse bebê de sobrevida acabam sendo menores, né? Então, o bebê que já tem vários fatores aí que ajudam, né? E esse negócio da sobrevida, a gente estava até comentando, a gente brinca de pré-podcast, né? Que é uma conversa, mas enquanto aqui estou arrumando as coisas, né?
E eu achei muito interessante uma exposição que a gente fez uma vez que mostrava que a criança nasceu, sei lá, 200, 300 gramas, sei lá, muito, eu lembro que era muito pequeno. E veio hoje em dia com 12, 15 quilos. Cara, como que a criança nasceu menos de 1 quilo? Aí deve ter tomado todos os remédios, porque nasce muito pequeno. A gente agora está com uma bebezinha internada que nasceu com 600 gramas, ela está com quase 1.400. Olha só, ela já dobrou de tamanho, né? Se você pensar, olha como já foi o crescimento dela. Eu acho interessante ver aquelas crianças aqui do tamanho e depois quando tem a alta, né? Sim. Depois você vê bagunçando, então no consultório, é uma delícia. Aí geralmente tem a alta quando tem a ver com peso, o que tem a ver? Tem a ver. O bebê tem que estar, né, respirando bem, sem fazer queda de saturação, tudo bem. De oxigênio, sim. Sem precisar de oxigênio já nos próximos dias, assim, pré-alta, né? Muito, e geralmente a nota que a gente coloca assim de corte de peso, geralmente é 2 quilos. Então, para poder sair. Para poder sair. E eu dei uma lida também, eu assisti o outro podcast com você também, falando que o Brasil tem uma das maiores taxas de nascimentos prematuros. Sim. Tem algum motivo para isso? Tem. A gente está numa região privilegiada, né? Perto de grandes centros, né? Tem hospitais bons, bastante médico, mas o Brasil a gente sabe que é uma diversidade muito grande, né? Então tem muitos lugares que as pessoas não fazem pré-natal, que não tem assistência do bebê quando nasce. Então, bebês que ainda nascem sem assistência nenhuma, né? A mãe e o pai não sabe nem o que estava acontecendo antes, né? Então, a gente ainda tem uma taxa ainda de parto prematuro muito alta, né? Uma taxa de mortalidade muito alta também. E o normal é nascer com quantas semanas? Acima de 37 semanas é considerado apego. Então, 36 é prematuro? Prematuro. É o prematuro, né? Ele tem as classificações, né? O prematuro de 36 semanas é o prematuro tardio, tem um extremo prematuro. Já está quase no momento certo. Está quase no momento certo. Esse prematuro geralmente é um prematuro que evolui até bem, né? Muitas das vezes não precisa nem ir para UTI. Então, mais um prematuro muito pequenininho, né? A gente sabe que esse vai precisar de bastante tempo com a gente na UTI. E quais são os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, com esses graus de prematuridade? Tem risco para a mãe? Então, para a mãe depende da doença muito dela de base, motivo né? Do motivo dessa prematuridade. Uma eclâmpsia, né? Então, assim, uma doença mais grave. Mas pode acontecer de estresse também, alguma coisa assim? Pode, né? Se for um estresse muito grande, um trauma, uma coisa assim, pode acontecer. Automaticamente ele deve tentar. É uma maneira de proteger o bebê, talvez? Sim. Hoje em dia, a gente sabe assim, né? Com as gestantes tendo filho cada vez mais tarde, né, você aumenta o risco também, né, de parto prematuro. Eu ia até comentar isso. Quando eu nasci, na época, ele era considerado uma gravidez muito tardia pela minha mãe, o que hoje em dia é completamente normal. Você vê a Cláudia Raia com 60 anos, mas a minha mãe, se não me engano, ela teve que ficar o tempo todo deitada. De repouso. Ela provavelmente teve aí uma ameaça de parto prematuro. E hoje em dia é até considerada nova. Acho que ela tinha idade, acho que ela tinha 37. Isso há 37 anos atrás, era considerada uma gravidez de risco. Ela me conta que quando eu pedi um irmãozinho, ela falou assim, então, não sei se a mamãe consegue não, porque justamente pelo risco de vida que tinha. Hoje em dia, nossa, uma mulher com 37 anos é completamente normal, né? Então, as mulheres estão tendo filho cada vez mais tarde, mas isso não impede que as gestações sejam mais complicadas também, né? Você acaba tendo que ter mais cuidado. Essas mulheres têm maior risco de hipertensão, de diabetes gestacional, né? Muitas delas, às vezes, obesidade, né? Que prejudica aí. Aí não importa nem a idade mesmo, né? Tudo a isso obesidade já é um risco grande, né? E uma coisa que eu fiquei curioso também, tem o processo contrário de bebê que demora para nascer? Tem um bebê que demora para nascer. A gente, né, espera até... Porque, assim, geralmente até 42 semanas. Caramba. Esse bebê tem que nascer até 42 semanas. Porque o da Luana foi cesárea, então foi dia marcado, tudo certinho. Mas eu fico imaginando que deve acontecer com quem espera o parto normal. Acontece, vai esperando, mas aí tem que ser avaliado, né, diariamente, ver se está tudo bem, né? Fazendo consultas aí diárias quando já está nesse finalzinho aí, perto de 42 semanas, né? Então, e geralmente chegou a 42, não nasceu... Aí é cesárea mesmo. Tem algumas coisas, né? Hoje em dia tem algumas formas de tentar a indução desse parto, né? Então, assim, ainda tem algumas soluções. Mas são quando remédios? Chegando, são medicações. Para poder...
ajudar nesse Então, parto aí. você acha que para o acompanhamento mesmo durante a gravidez é essencial desde o primeiro mês ou desde os 3 anos, igual você comentou? Quem quer ser mãe agora, o que já tem que fazer? O ideal seria já procurar, né, o ginecologista, pré-concepção. Avisa ele. Avisa, ó, eu tô querendo, né, tô no processo aí, tô querendo engravidar, o que a gente já pode começar a fazer? Ele já pode escolher alguns exames, né? Vamos começar a suplementar vitamina, começar a suplementação de ácido fólico, vamos começar a fazer uma atividade se não faz, né? Aproveitar que a Luana chegou aqui, o que você ficou com vontade de comer mesmo? Era negócio de ácido fólico, não era? Foi, era pêssego. Você acertou. Até que minha memória não tá tão ruim, não. E quando uma mãe tem um parto prematuro e ela fica grávida de novo, há um risco maior? Maior, Ou até o contrário, teve 3 filhos no tempo certo, mas no quarto pode ter, a qualquer momento pode, mas aí a chance é menor, né? Se é uma mulher que teve os filhos todos, nasceram no tempo certo, que não teve problema nenhum na gestação, a chance dela ter um problema na gestação é muito menor, né? Mas se ela já teve um parto prematuro, e aí se for, qual a causa desse parto prematuro? Né? Tem mulheres que têm ameaças de trabalho de parto prematuro, tem incompetência cervical, que é alguns problemas na anatomia mesmo. Então isso pode ajudar com que ela tenha o próximo parto prematuro. Agora você falou um negócio que eu lembrei de uma prima minha, que eu não lembro o motivo, mas o médico dela falava que ela não podia ter parto normal. Não lembro qual que era o motivo. Aí veio o trabalho de parto e o médico dela viajando, parece que é sempre assim. E o médico que atendeu ela na emergência e tal falou, não, você vai ter normal. E ela falava, não posso ter normal, enfim, no final deu para fazer a cesárea. Mas é importante você também talvez perguntar para o seu médico, deixa tudo escrito, o que pode, o que não pode, por um momento de emergência, assim, igual foi o caso dela. Mas assim, são poucas as causas. Eu nem imagino o motivo. Né, hoje em dia até a apresentação pélvica, né, que é o bebê quando está sentado, já não é uma contraindicação. Consegue? Antigamente contraindicava. O bebê já virou, não virou, né? O bebê com cordão enrolado no pescoço, né, assim, de cordão, não pode ter parto normal, pode ter parto normal. Então, assim, são, na verdade, poucas causas, assim, o bebê já entrou em sofrimento, o bebê já eliminou o mecônio, né, não está com uma vitalidade muito boa, você faz a ausculta do bebê, o batimento cardíaco está mais baixo, aí não dá para esperar ter parto normal. Aí tem que ir pra bolsa estourar também, não tem isso? Não, mas a bolsa estoura, tem um tempo assim, a bolsa estoura, geralmente você tem um tempo para fazer o parto sem ter que dar antibiótico. Mas, por exemplo, estourou, já tem mais de um dia dessa bolsa rompeu, mas está em trabalho de parto, aí só ir fazendo antibiótico, mas só para garantir que não tem infecção. Só para garantir que o bebê não vai ter infecção. Mas esses bebês, tanto o prematuro quanto esse que pode demorar um pouquinho para nascer, pode ter alguma sequela, alguma coisa assim? Pode ter sequela. O bebê, a gente sabe que quanto mais prematuro, maior o risco, né, de sequelas. Hoje em dia, assim, já tem muitos estudos sobre isso, então a gente tenta, assim, manusear menos, né, diminuir a luz, tentar não ficar muito barulho. A gente fala agrupar os cuidados. Então, se eu vou entrar para poder trocar a cama, você já entra para fazer fisioterapia, o outro já aproveita de uma vez só. Já para não ficar manuseando esse bebê toda hora. E todo bebê prematuro fica na incubadora? Todo bebê prematuro fica na incubadora. incubadora. Proteção, aí é como se fosse um útero fora do corpo. Né, porque ele mantém uma temperatura, né? E se o bebê for muito prematuro, é uma incubadora até que parece uma sauna. Ela é umidificada por conta da pele, que não está preparada ainda para receber todo o calor sem umidificação, né, para não lesar aquela pele. Os bebês maiores não precisam dessa umidificação, mas também, além de tudo, da visibilidade, né? O bebê tá ali sem roupa, a gente consegue ver se ele tá respirando bem ou não, a cor da pele. Não, ele não tá com a perfusão muito boa, tá ficando roxinho, né? Se ele tivesse todo coberto, a gente tem mais dificuldade de visualizar, né? E até esse negócio que você falou da luz, eu achei interessante, que antes a outra UTI, ela era mais escura, né? Essa eu entro até mais tranquila, a outra eu entrava e já ficava meio caramba. Essa parece que é... Essa quando tá muito, né, assim, dependendo do bebê muito prematuro, a gente tem que pôr uma proteção na incubadora, né? Mas aí às vezes a gente deixa até para saber que tá de dia, né, levando as cortinas até para as crianças maiores, né? Porque senão elas começam, se é uma criança grande que está internada na UTI,
há muito tempo, ela começa a não saber se é dia, se é noite, né? O sono vai ficando ruim. O tempo todo deitada. Então, a gente mantendo a cortina aberta, ela já... Tem algum que você falou, nossa, as crianças foram internadas durante muito tempo mesmo, ou seja, um exemplo assim? Mas que teve alta, então... Muitas. Quanto tempo, assim? A gente já teve criança que ficou 4 meses, 5 meses, já teve criança que ficou muito tempo. Por motivo de ser prematuro? Muito prematuro, e às vezes assim, quando é muito prematuro e vai bem, né? Quando nasce muito pequenininho, geralmente a gente espera que fique aí uns 3 meses. Já é esperado. Já é muito, né? Os que nascem pequenininhos mesmo, assim, né? 600 gramas, 700 gramas. Os que nascem maiores, geralmente não fica esse tempo todo. Mas às vezes é um bebê que também tem uma cardiopatia, tem algum problema outro pulmonar, que ainda vai causado fazer uma cirurgia. Pela prematuridade? Às vezes nem pela prematuridade, né? A cardiopatia já nasceu mesmo com essa cardiopatia. Mas às vezes pela prematuridade, tem um problema pulmonar, às vezes não consegue sair do oxigênio tão rápido, e aí fica ali com a gente mais tempo. E é muito importante os pais estarem ali acompanhando também, né? É o mais importante, né? Metade do tratamento é dos pais, porque né? Porque a gente brinca de... Na hora que eu estava na barriga, de você falar que a criança reconhece sua voz depois, eu fiquei imaginando depois. Sim. Já nasceu mesmo, né? Prematuro. Assim. A partir de 9 semanas, o bebê já escuta a voz dos pais. 9 semanas de gestação. Então, nossa, na verdade, é assim... um grãozinho ainda. Então, assim, é muito importante, né? O que a gente estava falando, né? Do aconchego, do carinho, né? Do bebê. Porque quando ele está ali na incubadora, tem um monte de gente que ele nunca viu, né? Em volta o tempo todo. Um monte de voz que ele nunca escutou. Mas quando os pais chegam ali, né? Às vezes canta uma música que já cantava na barriga, né? O toque, né? Isso é importante. A partir de um certo peso, ele também já consegue ir pro colo dos pais. Então isso também faz aí o canguru. Se já podia tirar da incubadora, mas aí é pelo peso. Pelo peso, pela estabilidade. Então o bebê já tem, né? Cada um tem sua rotina, né? Mas aqui, falar por aqui, né? A gente quando o bebê já tem ali mais que 1,2 kg, está estável, então ele já faz aí o canguru, já fica no colo dos pais. Isso ajuda o ganho de peso, a estabilidade, a manter uma frequência cardíaca respiratória. E foi isso que falou, por cima de aparelho, já está tranquilo, ficar fora. Sim. Mesmo quando o bebê às vezes está no aparelho, mas se ele está estável, a gente já bota no colo e o pai já pode pegar. Depois que teve alta, esses cuidados vão até quando? Para o resto da vida? Não é prematuro pro resto da vida. Daquelas crianças de 15 anos que a mãe fala assim, esse aí é prematuro? Não, ele não é prematuro não, ele lembro uma vez, uma prima minha era pequenininha, e eu tava mexendo alguma coisa no computador e ela tava me chamando. E eu mexendo no computador, falei, calma, filho, nasceu de 7 meses. Aí a mãe dela falou, pior que nasceu. Aí a gente brincou que a pressa dela era disso. Ela sempre tinha pressa. Não, mas aí quando tem alta, a gente já deixa assim tudo organizado, né? Então assim, já tem encaminhamento para fisioterapia, se é um bebê que precisa da fisioterapia, para os exames que ainda vai ter que fazer fora, a consulta marcada com um pediatra. E aí na primeira consulta com o pediatra, ele vai delimitar. Então assim, é uma criança que não ganhou muito peso, é uma criança que demanda ainda muito cuidado, então a gente vai ver semanalmente, ou a gente vai ver nesse início de 15 em 15 dias, né? Então isso aí depende muito de como foi a alta desse bebê, do tempo de internação, do quão prematuro ele foi. Aí, né? Às vezes, com 2 anos já igualou aos coleguinhas de classe. Assim. A gente faz, né, nas consultas, a gente fala idade gestacional corrigida. O que seria isso? Então, um bebê que nasceu, vamos pensar assim, com 34 semanas, né? É um bebê que nasceu 2 meses antes, né? Ele teria que nascer com 40, né? Então, se a gente pensar aí, sei lá, nasceu com 32, né? Vamos colocar redondo. 32, 40, né? 8 semanas, então 2 meses. Então, a gente faz a idade gestacional corrigida. Então, o bebê com 6 meses, na verdade, esse bebê é como se fosse com 4 meses. Entendi. Então, às vezes a gente, mas poxa, esse bebê ainda não está sentando nem com apoio, mas é um bebê que ainda tem 4. Isso vai igualar? E pode ser que iguale até rápido. Sim, porque vai fazer fisioterapia, né? Um bebê que vai ser estimulado, a gente orienta essa estimulação junto com o fisioterapeuta. Então, isso vai... Essa estimulação o quê? Para andar, para sentar? Tudo? Para tudo, né? Tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, assim, com 4 meses é o bebê que vai rolar, que vai sustentar a cabeça, né? Com 6 meses ele vai sentar com apoio, alguns já começa a sentar sozinho.
Com 9 meses é um bebê que engatinha. Então tem esses marcos, depois, né? é só correr. Aí depois é só correr. Quando aprende a andar, aprende a correr, né? Exatamente assim. E aí a gente vai observando esses marcos, né? Aham. De desenvolvimento aí e o alerta, assim. Os bebês Então. que são prematuros, você já acende ali uma luzinha, né? Aham. Deixa eu ver se tá indo tudo certo ou não, né? Mas aí quando nasce que você avalia, ó, esse, ou é pelo tempo, um exemplo, esse nasceu de 7 meses, precisa do remédio para desenvolver o pulmão. Ou não, você tem que avaliar o caso da criança. Avalia o caso da criança, né? Tem uma medicação que a gente faz quando o bebê está em ventilação mecânica para maturar esse pulmão. Pulmão, olho, tem. Não, é pulmão. O olho a gente faz avaliação, mas com o oftalmologista vai, né? Tem uma tabela, né, que a gente segue, assim, geralmente a avaliação é depois de 28 dias, ele vai avaliando de acordo com o que ele achar necessário, se é semanalmente, quinzenalmente, ou, não, só depois da alta, pede para ir no consultório, sabe? Eu não sei se é Mas coincidência, não faz medicação. As minhas duas primas que são prematuras, elas usam óculos desde novinha. Tem alguma coisa? Ou é coincidência mesmo? O oxigênio, ele é lesivo. Então, assim, ele tem a sua indicação, né, que é imprescindível para essas crianças que nascem muito prematuras, mas ele também pode causar lesão. Então, dependendo do grau de prematuridade, né, de como é que foi, né, é o que a gente chama retinopatia da prematuridade. Então, tem que ver como é que está a retina desse bebê, já está vascularizada, está tudo bem? Ou não, evoluiu com algum descolamento de retina, aí precisa fazer cirurgia, às vezes ainda internado. Não sei se é claridade, pode dar alguma coisa. Não, isso não. É mais. Mas assim, eu não lembro delas usando bebezinhas, mas eu lembro que elas são novas e já usam óculos. Aí tem que ir acompanhando, né? Provavelmente tiveram alguma complicação, né? Ou teriam alguma coisa genética mesmo, às vezes os pais já têm algum problema e elas têm também pode ser, genético, né? Tem muitas peças para se encaixar, né? Pode ser tanta coisa, né? Aí você tem alguma dica que você fala assim, ó, já que você quer ter filho, siga isso, é os exames pré-natal. Tem que fazer tudo. Assim, se a gente pudesse escolher um roteiro ideal, vamos escolher um mundo roteiro ideal. Né? O mundo ideal. A gente sabe que não consegue seguir tudo ideal, né? Mas assim, então vai no ginecologista antes, né? Faz os exames. Começa a suplementação de vitamina, né? Chega num peso ideal, faz atividade física. Aí na gestação pré-natal, fisioterapeuta obstétrica, né? Faz aquele todo o preparo para um parto normal, né? Aí, parto normal, que seria o ideal. Amamentação exclusiva até 6 meses, depois complementada até 2 anos, né? Tempo de qualidade com essa criança, né? A criança, a gente sabe que o importante desse tempo todo é o brincar, né? Uma criança precisa brincar, né? Usar a criatividade. O brincar é que ela está fazendo as descobertas, né? Se a gente pensar ali, a criança com o celular na mão, ela fica ali hipnotizada, né? Você chama, nada chama atenção à volta, porque ali tá tudo pronto, né? E não é isso que a gente quer que ela descubra mesmo, né? Que mexa na terra, que ande com o pé no chão, que monte brinquedos, né? Que brinque de forma diferente, né? Você falou, use a criatividade. Você falou até um negócio interessante. Eu lembro de um físico que ele falou que ele deixa os filhos deles fazerem tudo. Se ele falou, se você pegar essa tábua, ela vai quebrar. Avisou. A criança foi lá, mexeu, quebrou. Aí é que ele é cientista, ele falou que é a experimentação. A criança tinha que ver quebrando, não bastava só eu falar. Mas e as telas? Já tem algum estudo de quão prejudicial elas são? Ou idade mínima para poder mexer? O ideal seria que a criança mexesse só depois de 2 anos. Mas também assim com tempo limitado e que fosse progressivo de acordo com a idade, né? Mas até 2 anos, 0 telas. Tela de celular, de tablet, de televisão, de tudo. É brincar. O ideal é que 0 tela, né? Mas é difícil esse ideal aí. Esse ideal é difícil, a gente sabe que é difícil, né? E a gente vê muito andando mesmo pela rua, você vê nos restaurantes, tudo, a criança não para, e os pais, para ela parar, põe a tela. Mas a gente pode ter outros artifícios, né? Se é uma criança que gosta de pintar, a criança gosta de desenhar, tem restaurantes que tem, né? Tem restaurantes até que tem. Eu lembro uma vez, eu com as crianças pequenas fomos fazer carteira de identidade. Chegamos no Detran, aquele Detran, né, lotado, aquela fila
milhões de gente na frente. Falei, o que eu vou fazer agora com essas duas crianças? Aí tinha uma banca perto, a gente foi na banca, comprei um álbum de figurinha e um monte de pacotinho de figurinha. Só sei que juntou mais umas 5 crianças que estavam no Detran, eles ficaram ali colando figurinha, porque aquilo leva tempo, né? A gente cola rápido, você já sabe o número 50, você vai na paz, eles que não sabiam. Então, aquilo lá custou tempo. E aí, assim, distraiu até ser chamado para fazer. Então, assim, a gente tem que tentar, né, ter artifícios. Sim. A mesma coisa com a alimentação, né? Depois que a criança começa a comer e que ela já tem interesse pelas coisas que as outras pessoas estão comendo, você tem que sempre ter um artifício ali na bolsa, né? Ter uma fruta, né, um bolinho, uma fruta seca, sei lá, uma coisa que você esteja acostumado, que seja saudável, que a criança possa comer. Porque senão você chega no lugar, né? Tem uma criança comendo um pacote de bobeira. Aquele pedaço de chocolate enorme. E aí vai acabar que a criança vai querer aquilo, né? Então, mas se você tiver, na verdade, porque ela quer comer. Um suco natural também. É porque ela quer comer. Ela não quer comer aquilo. Se ela não conhece, ela não quer comer aquilo. Ela quer comer também, né? Então, se você tiver uma outra coisa para oferecer... Né? Então, acho que quando a gente tem filho, a gente tem que estar sempre, né, pensar em todos os... O tamanho da mochila do Luca que a gente vai em shopping, essas coisas, a gente até tenta diminuir, mas não tem como. Exatamente por causa disso. Mas a gente almoça bem, mas aí ele fica de olho. Aí tem sempre o almoço dele junto com a gente, justamente para ele já não querer pedir depois ou antes, né? Sim, o ideal é que as crianças sejam, né? E então, rotina, né? A importância da rotina também, né? A rotina é muito importante, né? E a rotina dá uma previsibilidade para a criança, né? A criança que tem previsão do que vai ser feito é uma criança mais tranquila também, né? Então, o ideal é sempre que você fala, ainda mais ele já está numa idade que entende. Lucas, olha, hoje a gente vai acordar, a gente vai tomar café e daqui a pouco a gente vai passear, igual for, vamos no bloquinho de carnaval, né? Então, assim, a criança já sabe que alguma coisa vai acontecer, que ela vai passear, que vai ser diferente, né? E fora isso, tem a rotina do dia a dia, que é toda igual e aquilo dá uma tranquilidade para a criança. Ela saber como as coisas funcionam, até né? Na escola a gente perguntou como estava a rotina dele pra gente seguir aqui em casa, porque ele no berçário tinha o sono de manhã e tinha o sono de tarde. Então a gente fazia isso aqui em casa, acho que era 10 horas da manhã de dormir, depois era umas 3 horas da tarde de novo. Aí, mesma coisa. Aí agora já não tem o soninho da tarde. Então, no final de semana, da parte da tarde, a gente tem que continuar brincando com ele. Fazendo atividade com ele. E tem que sair de casa, coitado. Ficar no apartamento aqui, ele quer mexer na quadra, quer mexer no espaço, né? Ele quer estar descobrindo o mundo, exatamente. Né? Por isso que a gente vai pro sítio do meu sogro ou pra casa dos meus pais, e ele fica solto lá, que lá é grande. Anda aí, filho, cansa. Nossa, mas aí ele não quer dormir. Muita coisa pra ele fazer, né? Mas aí ele briga pra não dormir. Não quer nem dormir. Tá caindo. É tanta informação que ele não quer dormir. E outra coisa, né? Quando a criança tá chegando perto de 2 anos, aí todo mundo fala, começa a fase da pirraça. Mas é que a criança, imagina lá, você tá numa festa de aniversário super legal, super curtindo. E aí chega uma hora, seu pai vai lá e te pega, tamo indo embora. Mas por que a gente tá indo embora, né? A criança não tá entendendo aquilo. E então, ele assim, não sabe falar pra falar. Ele vai começar a chorar, fazer pirraça, jogar no chão, né? Então, na verdade, é porque ele tá querendo mostrar que aquilo ali não tá bom pra ele. Mas você chega e fala assim, daqui a 5 minutinhos a gente vai embora. Aí daqui a pouco você volta e fala, nós já estamos indo, tá? Só mais um pouquinho. A criança já está entendendo que está chegando a hora dela ir embora, né? Porque ela também não tem tanta noção de tempo. A gente sabe que a festa está acabando, ou está na hora da gente ir. Daqui a meia hora a gente tem essa noção. Então, assim, ele não tem. Mas se a gente começa a explicar, tá chegando a hora da gente ir embora, agora a gente vai, né? Brinca só mais um pouquinho que eu já estou vindo te buscar. Eu vi um Reels muito legal em relação a isso, que era a família viaja muito. Aí como que você fala pro seu filho, a gente vai chegar daqui a 2 horas? Eles não têm essa noção. Então a mãe pegava vários post-its e colocava no teto do carro. E cada um que ela tirava, ele via quantos estavam faltando para chegar. Então a criança não tem essa noção, né, desse tempo. Então ele assim. Faltou 2 post-its, estamos chegando. Não sei. O tempo da criança é o tempo de rotina que você estabelece, né? Mas ela não tem noção de calendário, de amanhã, nada disso, daqui a relógio, 5 dias a gente vai visitar a vovó. No final de semana, ela não tem noção do que é isso, e né? férias, no final de férias, coitado. É que o Lucas já, como ele tá no integral, ele ainda é pequeno, a férias dele é até menor, mas ele chorou nos 2 primeiros dias. Na hora que a gente deixou, 2 minutos depois acabou. Mas a gente vê muitas mães apanhando lá na hora de a criança não tá entendendo, né? Poxa, eu tava tão bom, tava em casa com meus pais, de repente acabou. Por que acabou, né? O que aconteceu? O que aconteceu, né? Então isso tem que ser explicado, né? Sim. Já ir mostrando o uniforme, né? Uns 2 dias antes. Olha a mochila da escola, a gente vai voltar pra escola. Né? Pra criança entendendo o que tá acontecendo, e né? Da rotina e responsabilidade também, né? Sim. Mas isso que você falou... E quanto maior a criança, é dando responsabilidade mesmo, né?
né? Assim, Mais responsabilidade. O que ela pode, né? O Lucas agora pequenininho, vem, guarda aqui esse potinho na mochila. Ele não consegue arrumar uma mochila, né? Uhum. Mas a criança vai crescendo, mesmo que você vai lá supervisionando, né? Mas olha, você olha o calendário, vai lá arrumar sua mochila. Não é melhor, aí, sei lá, correria na hora de ir para a escola. Então não é melhor a gente arrumar à noite, também mostrando para a criança como pode facilitar a vida dela, né? Para adiantar. Mas ele, né? Quando ele tá fazendo bagunça, ele esvazia toda a gaveta, a Luana fala, pode colocar tudo de volta. Aí ele vai. É lógico que ele não dobra, né? Mas coloca de novo. Sim. Já tem essa noção. Mas eu lembro uma vez a gente foi num casamento. Nossa, e ele estava acostumado em casamento, desde pequenininho, dormia no carrinho. Parecia que se a banda aumentar o som aí que ele dormia mais. A gente foi que ele não quis dormir de jeito nenhum. Já tinha um pouco mais de noção, né? Não queria dormir. Fiz de tudo, levei ele pro sofá, né? Todo casamento tem que sofá lá atrás, não pegava som nenhum, dei mamar, acabava o mamar, ele levantou. E pista de dança. E a menina da banda ficava dando trela pra ele, dava aqueles ovinhos, que é tipo um chocalho, dava pandeira. Pra que ele vai querer ficar deitado lá? Tudo diferente, tudo que ele ainda não conhecia. Exatamente. Na hora que acabou o casamento, a gente botou ele no carro, não tinha nem ligado o carro ainda, ele já dava. Desmaiado. Tirou a bateria, né? Mas também, o que a gente ficou receio também, isso, não sei nem se tem uma dica para isso. A gente viaja, sei lá, vai dar 2 horas de viagem. Ele dorme as 2 horas. A gente chega cansado, ele chega com a bateria daquele jeito. Mas é melhor que durma no carro, ou ir chorando. Porque na cadeirinha, a criança amarrada, depois de um tempo, ela fica chorando, né? E é difícil manter, que ele faz de tudo para tirar o braço. Ele já aprendeu a tirar o braço, a gente tem que fechar aqui. Sim. Melhor aqui você até viaje no horário que a criança dorme. A gente já tenta fazer isso já. Né? Já sabe, agora esse horáriozinho, né? Depois a gente já dá uma mais, já sabe que ele vai dormir. Então já bota, né, para que E teve um dia que até as paradas foram estratégicas. Olha, ele vai acordar, a gente vai estar nessa cidade, então a gente faz alguma coisa aqui. Teve um dia que a gente estava voltando de São José dos Campos. E ele dormindo o tempo todo, ele não acordou. A gente parou em Penedo. Não, vamos fazer ele correr ali, ele brincou em Penedo. Cansou um pouco, agora vamos embora, porque senão... O melhor é isso mesmo. E aquela coisa assim, nossa, tá dormindo, não acordou, vamos continuar, né? Segura a vontade de fazer xixi pra depois. Não para, não. Mas não para, não, né? Mas tem muita coisa bacana mesmo, né? E aí, na hora que você citou sobre o Fevereiro Safira, né, na nossa conversa, eu falei, nossa, eu tô dentro desse período, né? Não, e é um período muito importante. Tem um estudo, só não vou lembrar de quem que é, mas... um pesquisador que ele pesquisou os traumas, né? Tanto os traumas físicos de pessoas de guerra, como de criança, por exemplo, que não recebe carinho. Elas liberam uma enzima que é a mesma. É a mesma da pessoa que foi na guerra e da criança que não recebe carinho. Então, como é importante, né, para essa criança o afeto, o carinho, a troca, né? Então, assim, é importante. A gente sabe que hoje em dia todo mundo trabalha, você não consegue estar 100% ali com a criança, né? Mas que esse tempo seja de qualidade, né? Que você esteja dedicado para aquela criança, né? Que seja pouco, mas que você esteja ali com a criança, né? E não ali olhando pro celular e olhando mais ou menos para brincadeira, né? Que a criança entenda que aquele tempo é para ela, né? Então, você até falou, eu fiquei imaginando até você em São Paulo, igual você falou. Eu e a Luana aqui em Volta Redonda, a gente não tem essa base da família. Eles não estão tão longe, mas a gente não tem no dia a dia. No sábado que ele ficou ruinzinho, assim, pela primeira vez que a gente viu que ele ficou abatido, desgastou a gente bastante. Eu fiquei imaginando muito você em São Paulo, que, nossa senhora, muito mais longe de tudo. Até para você ir pro hospital, a gente tá perto. Ir, por exemplo, você não consegue fugir em casa, né? Na hora do almoço, impossível. E na volta você pega 1 hora e pouco, 2 dia comum, horas né? de Um dia tá bom. Né? Então a gente começou a ver que ia ser inviável. Qualidade de vida mesmo, né? A gente falou, nossa, a gente nunca vai poder estar com ele na hora do almoço, a gente vai chegar na hora que a criança está dormindo. E a gente começou a pensar na qualidade de vida, né? Tanto a minha família quanto o meu marido era assim, a gente está com a família toda. Os avós brigavam para ficar com as crianças. Então a gente não tinha esse problema no final de semana, nem durante a semana, quando a gente precisa de socorro, né? E ainda tem aquela coisa de cidade pequena, vocês não são daqui, mas sei lá, tô atrasado para buscar na escola. Você liga para um amigo que pega e leva para casa, daqui a pouco você busca na casa do amigo, né? Então isso tem não essa tem facilidade. isso, né? São Paulo para casa do amigo é 5 quilômetros. Sei lá, onde eu fiquei sabendo, mas você não conhece as famílias, né? Aqui, querendo ou não, da turma das crianças, tem pais que estudaram comigo na época da escola. Então a gente está revivendo isso de novo com o filho. Então isso é legal, né? Então são pessoas que você já conhece, né? Conhece a família, sabe quem é. Facilita bastante. E a gente sempre tenta realmente fazer no final de semana, fazer algo diferente.
A gente brinca, a gente faz aquele passeio bem de volta redonda, vai no zoológico, dá uma volta, almoça, dá um almoço, leva, né, o almoço dele, Sim. depois vai no shopping, não tem muito também pra onde ir. Porque se deixar dentro de casa, coitado, ele fica estressado, porque ele não tem muito o que fazer, a gente fica estressado porque tem que ficar tirando ele de tudo, coitado. E acaba que assim, você fica só falando não, né? Exatamente. Não, mas não, vai. O ideal é que tenha espaço para poder brincar. Por isso que mesmo, na casa dos avós é bom, que lá é grande. Lá tem muito espaço, né? Mas é importante isso, né? Da gente pensar nisso, né? Vamos pensar, e essa importância que eles estão dando, né? De você, vamos pensar até os 2 anos, né? Porque a alimentação que você vai fazer para a criança nesses primeiros anos é a alimentação que a criança vai levar para a vida toda. Se essa criança come mal, o risco dela ter doenças mais para frente é muito maior. Como diabetes, hipertensão, né, todas essas dislipidemias, né, colesterol alto, tudo. Então, olha só, olha a importância dos pais nessa fase prevenir, né? de poder prevenir, né? Então, assim, é muito importante. Hoje em dia, o que eu pego de criança com pressão alta, obesidade, é muito grande, né? Você atende crianças de prematuro até que idade? Assim? Então, a gente, porque assim, a pediatria é de prematuro até 18 anos. A gente sabe que a criança, quando está nessa idade mais velha, geralmente já não vai muito mais no consultório. Eu tenho no meu pediatra, se bobear até meus 18, que era aquele de família já. Assim. Então, eu tenho umas crianças maiores, mas a maioria é pequenininho, né? Mas é importante, porque às vezes depois já vai para o clínico geral, a menina já vai para o ginecologista, né? Geralmente já vai eu ia ver até hoje, que como ele já conhece, desde bebê, né? já sabe meus exames, sabe minha história. Uma vez teve uma criança que ela me marcou muito. Essa criança, eu sou concursada de Pinheiral também. E essa foi uma criança que eu atendi até no posto, né? E eu fui ver a pressão da criança alta, ela com 10 anos. E ela era obesa. Aí eu fui conversar, falei, não, me ajuda aí, vamos fazer uma lista do que você comeu ontem, porque aí você vai lembrar. A criança só tinha comido coisa industrializada. Então, assim, de manhã era um pacote de biscoito, aí eu voltava da escola, não queria almoçar na escola, almoçava miojo em casa, à tarde era outro pacote de biscoito e à noite lanche. Então, assim, a criança só comeu coisa industrializada. E na cabeça dela aquilo é normal, é a comida aqui do dia a dia. Então, assim, você vê, né, a importância da família nisso aí, né? De não ser tudo industrializado. Vou dizer que nunca comeu? Lógico que já comeu, lógico que vai comer. Ai, nossa, hoje eu tô uma preguiça danada. Hoje vai um lanchinho, assim, da criança maior, né? Também no bebê não, assim, criança maior. Mas ter cuidado com isso, né? Porque essa criança, olha só, 10 anos hipertensa. 10 anos indo para cardiologista, 10 anos tomando remédio de pressão. Então, assim, esse cuidado a gente precisa ter. Né? Mas há tempo de mudar também, né? Até contribuindo com vocês uma coisa, até escutando você falar e pensando muito no que a gente faz hoje na rotina do Luca. Até por a gente ser sozinho aqui, parecia muito difícil. Eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer com o neném aqui na minha casa, sem ninguém? E a gente, eu não conseguia amamentar, mas foi realmente por erro meu, por falta de alimentação minha, eu não tinha leite suficiente. Então, a gente seguiu, eu amamentei um tempo na mamadeira o meu leite mesmo, e o resto era eu fazer complemento. Mas o que a gente tentou era o máximo que o Luca tivesse uma alimentação mais tranquila possível. Então, o primeiro ano inteiro dele, ele comeu as comidinhas mais saudáveis que eu podia fazer, o que eu aprendi a fazer, eu ia caçando que eu não sabia. Até a doutora Sônia deu algumas sugestões do que a gente podia dar para ele. Então, ele se alimentou muito bem, tomou um NAN durante esse tempo também junto. E aí, quando a gente colocou ele na escola, a parte boa é a gente acompanha o cardápio da escola, tem uma nutricionista, a gente até brinca que ela é bem cri-cri mesmo, mas é importante porque é uma fase, se a criança está fazendo essa introdução alimentar, que ele coma o ideal, que às vezes os pais nem conseguem fazer em casa. A gente deu sorte que eu consegui nesse período todo, eu fazia marmitinha, então a marmitinha que a gente levava para tudo quanto é lado, mas a escola ter contribuído também nesse processo. Então, sei o que ele come, sei as frutas que ele come, não come besteira na escola, não tem uma rotina, para não falar agora, depois que ele fez 1 ano, até é uma história que a gente lembra. Ele já tinha feito 1 ano, aí o clube que a gente é sócio lá na cidade do Carlos estava fazendo aniversário de, sei lá, quantos anos? 40 anos. Aí o meu sogro estava com o Luca no colo, né, e todos os avós com as criancinhas, e aquele bolo de antigamente. Meu pai, eu sou filho único, então é neto único também. Aquele bolo grandão de antigamente,
com glacê por cima. Aí meu sogro, assim, como lá, todos os avós colocando o dedinho das crianças. Aí ele olhou pra mim, tipo, com quem dizer, posso colocar? Aí eu deixei, porque eu falei assim, uma coisa é uma coisa esporádica, que era um momento ali de descontração deles, e aí, mas é a importância de eu saber que eu tenho uma alimentação saudável, que o negócio daquele não ia fazer diferença. Tem uma passagem legal disso também com meu filho. Ele tinha uns 2 anos, a gente foi num aniversário de um amiguinho da escola. Aí cheguei, a mãe tinha feito a mesa de guloseimas, assim, baixinha, na altura das crianças. Ele chegou, aquilo tudo colorido, ele foi correndo pra mesa de guloseimas. Eu falei, é hoje. Ele vai comer alguma coisa. Aí ele colocou, tinha um pote, assim, de confete. Ele catou uma mão cheia de confete. Jogou no chão, ele achou que era bolinha. Ai, gente. Então, assim, às vezes você acha que a criança tá querendo aquilo porque ela quer comer, ele não sabia nem que aquilo era pra comer. Ele jogou aquilo, daqui a pouco foi brincar e não botou nenhum na boca, ele não sabia que aquilo era pra comer. Várias vezes a gente passa por isso, né? Às vezes a gente acha que a criança, não, ele só quer saber o que é, ele quer ver a textura, ele Quer mexer naquela bancada que tá toda colorida. Sim. Mas ela No aniversário mesmo que a gente foi esse domingo, o Lucas já foi direto, já pra passar a mão assim. É sorte que eu corri, que ele já ia derrubar tudo aquilo lá. Mas se você fala assim, não, esse aqui não é o seu, vamos aqui pegar o seu. Pra ele, tanto faz. Ele também quer participar, comer alguma coisa, ele tá participando ali naquele momento. Mas ele aceita outra coisa, né? Então, a gente vai descobrindo isso. Como você falou uma coisa legal de a gente já começar a falar algumas coisas, porque ele já entende. Você viu? Eu falei, pega a vaquinha, ele sabe que é a vaquinha dele dormindo. Sim. Ele já pega, Luca, cadê seu bico? Ele procura o bico dele em casa. Então, tem coisas que a gente tem que se a gente começar já a explicar pra criança, né, ela começa a ser uma criança muito mais tranquila, né? E a gente tenta almoçar junto com ele também. Isso. Coitada, a Luana que só acaba sofrendo um pouquinho, mas geralmente é ela que dá, às vezes eu. Mas a gente tenta estar os 3 juntos comendo, porque ele vê que os pais estão comendo, ele está comendo, geralmente a gente come até coisas parecidas, né? Se vai no shopping, a gente procura um restaurante que é self-service, para você poder escolher. Né, uma comida que ele possa comer, né? Isso é importante, né? E hoje em dia a gente tem visto assim, muito mais criança ansiosa, obesa, até por conta de eletrônico. Assim, não, a ansiedade física, eu imagino que seja eletrônico, né? Então essas crianças estão ficando mais ansiosas, né? Falta ao ar livre, né? Atividade ao ar livre, vão correr na bicicleta. Eu conheço uma pessoa que ela não assistiu o YouTube na casa da avó, que tinha propaganda. Que foto que e a propaganda é o quê? 5 segundos. Olha isso, gente. Nossa, não. Mas eu tava até falando com meus amigos, eu falei, mas você também, quando entra propaganda, você já não fica doido pra clicar também? Depois a gente não pode botar muita culpa só na criança, né? Mas aí eu até no dias que o Luca hoje ele faz natação no sábado e ele faz aula de pismo uma terça-feira. Não, equitação. Uma terça-feira por mês, então é muito pouco. Aí alguém falou, nossa, Luana, vai encher o menino de atividade. Eu falei, gente, se vocês soubessem que pra ele é uma brincadeira, porque ele não tem uma obrigação de ficar ali. Ele ama natação, ele vê a piscina, ele quer pular na água. Então, pra ele é uma diversão. Quanto tempo eu tiro dele estar na frente de um desenho, dele estar fazendo... Ele não mexe no celular ainda, a gente não dá celular pra ele. Eu acho que hoje, se ele viu a tela do celular mesmo, assistindo algo, foi uma vez no dentista, porque sabe aquele momento que já não tinha mais o que fazer com ele? Mas foi isso. Mas é um momento que ele tem de distração. Para ele é uma brincadeira, ele não tem uma obrigação. Eu acho que a gente não pode, assim, querer que a criança seja um mini adulto, né? Tenha 1000 atividades, cheio de horário. Segunda, terça, quarta, quinta, não tenha tempo, coitado, nem de ser criança. Nada, gente, de ficar no tédio. Olha que delícia ficar no tédio. Então a criança tem que saber não fazer nada também, né? Porque as crianças hoje em dia estão tão acostumadas a ter tudo o tempo todo, se a gente pensar assim, eu na minha infância era desenho de manhã. Depois acabou. Então você tinha que inventar coisa pra fazer. Ou senão também não fazer nada, que também é bom. E as crianças hoje em dia não sabem fazer nada, porque elas têm tudo o tempo todo à mão. Então, caiu a internet, ferrou, né? É sempre muito estimulado, né? E isso causa uma ansiedade. Isso causa, né, obesidade, porque a criança fica ansiosa, come e não consegue, se ela não tá fazendo nada, ela tá comendo. Ela tenta substituir. Mas eu lembro, meu avô tinha tipo uma ilha e tal, a gente ia pra lá, e lá não tinha energia, então você imagina a TV. E eu de manhã queria fazer o quê? Assistir desenho. E cara, você vê, pai e mãe, né? Algo diferente mesmo. Meu pai pegou o gerador e tentou ligar uma TV lá. O sinal foi horrível, mas serviu para os 2, para os 10 minutos. Mas lá juntava os primos, aí ia subir em árvore, ia nadar, isso que já distrai. Mas o sozinho que era o mais complicado. Eu falei, nossa, meu pai já pegou um gerador de trabalho, hein? Hoje em dia é impossível, né? A criança ficou sem sinal, sem Wi-Fi. Sem celular, sem sinal, não sabe o que vai fazer. O que vai fazer? A gente já é assim, né? Se a gente for pensar,
A gente Tá resolve, dependente, né? Olha, hoje eu saí de casa, depois fui em casa na hora do almoço, quando voltou a minha rotina de 4 vezes na escola. E aí eu fui em casa, parei lá um pouquinho e fui sair. Esqueci minha bolsa. Aí meu filho me mandou mensagem: mãe, você esqueceu sua bolsa. Eu falei: mas não tem problema, tá tudo no celular, né? Hoje em dia a gente resolve a vida, porque o cartão tá aqui. O documento tá aqui. Do carro, do seu Do carro, documento. meu documento, o plano de saúde, tá tudo no celular, né? Então, assim, na verdade, a gente resume a vida no celular. Sim. Né? E quando a gente fica sem, a gente fica meio desesperado, né? Porque tá tudo ali, né? Todas as conversas, todos os contatos. Hoje em dia eu não sei o número de cor de mais ninguém. Ninguém. Não Na época sabe da de escola eu ninguém. sabia de todo mundo. Sabia, ele ligava e tinha que combinar no fixo. Na minha época era combinar no fixo e cumprir, né, a promessa. Porque Você tinha que chegar, você tinha né? que chegar, porque senão como é que você ia avisar? Mas eu acho que Dava as pra pessoas mandar mensagem. eram até um pouco mais pontuais, eu acho, por causa disso, Sim, né? Não? era. Porque você não tinha opção. Você Vou atrasar, não tinha essa. não tem como, né? Mandar uma mensagem: eu tô atrasada, não tem como. Se a pessoa já estava esperando há muito tempo já. E também né, tinha que ir na internet depois da meia-noite para pagar um pulso só. Hoje em dia a internet é 24 horas. E você vê algumas crianças, justamente que você falou aí, tendo quase que uma crise de como fala, quando sente falta, assim, de abstinência, quando tá sem algum vídeo, alguma coisa. Sim. E você vê criança pequena, assim, né? Isso, assim, me causa um pouco de estresse, assim, de angústia de ver crianças que não conseguem ficar assim. Você tirou a tela, ele chora. Chora e se perder, uma criança fica brava, né? Você vê que é uma dependência mesmo, né? Eu vi um vídeo que estava falando justamente assim, mostrando uma criança completamente novo que falou assim, igual o seu filho achou que era bolinha, então tudo era brinquedo, eles têm uma criatividade imensa, né? Depois das telas, a criança já era outra criança. Não queria mais largar tablet, quando tirava o tablet, brigava com todo mundo. Não, é difícil. Isso aí tem que ser realmente com muita moderação. Então, esse negócio de tela só depois de 2 anos, a gente sabe que isso é muito difícil. Como você falou, coloquei quando foi no dentista, sei lá, às vezes na viagem é melhor a criança estar na cadeirinha no cinto e ficar um pouquinho na tela do que sair da cadeirinha, que é muito mais perigoso. Então, assim, em alguns momentos, né, bem pontuais, ok. Mas a criança não pode ficar todo dia, né? O problema é a rotina, o problema é o todo dia, né? Vai no aniversário e come um docinho. Outra coisa, né? Saco de lembrancinha, né? A quantidade de doce que dá mas uma quem come é eu, Aí meus filhos, quando eram pequenos, meu filho, coitado, demorou pra descobrir isso, mas ele era pequenininho, ele falava: cadê meus doces? Eu falo: você não imagina a quantidade de formiga que tinha, eu tive que jogar tudo fora. E isso foram anos, assim, escondendo, né? Porque não tinha como, gente. É muito doce, é muito né? doce. E muita festa, muito doce, é muita festa. Na época da escola, né? Todos os amiguinhos. E isso se tornar uma rotina, né? A criança acha que ela tem que comer e tem uma sobremesa. E você é bom, né? E você é tão gostoso, como é que criança vai chegar? Vicia, né? Vicia. Enquanto você começa a comer, você come todo dia. Sim. Né? Então isso não pode ser assim. Teve uma amiga minha que ela foi dar o primeiro brigadeiro pro filho, acho que ele tinha 4 ou 5 anos. E ela tirou uma foto que assim, ele nunca tinha comido brigadeiro. Até que ele pediu no aniversário, vendo os amiguinhos comendo, ela falou: tá bom, pode. Ele odiou. Porque não estava acostumado com aquele açúcar. Doce, Não, meu afilhado, nossa afilhada é assim, nossa afilhada assim. A minha irmã e o meu ex-cunhado, ele é fisiculturista, minha irmã gostava de fazer comida, fit, essas coisas, então o Rafael nasceu, toda a comida do Rafael era uma marmita, eles sempre faziam tudo certinho, regrado. O Rafael nunca tinha comido doce, agora ele tá com 7, né? Com 5 anos, o Rafael foi experimentar um doce, mas ele odeia doce. Aí ele não come nada, ele nunca pediu, diferente da maioria das crianças, também talvez porque depois descobriram a condição dele, que ele é autista, de nível menor, mas ele não pede comida. Se você estiver comendo, ele nunca apontou para sua comida, ele só come a marmita dele. Para a escola foi uma tristeza, porque ele foi para a escola e ele não era acostumado a comer algo que não fosse o dele, então agora ele está evoluindo e comendo. Mas ele é desse jeito, comeu doce, não gostou. Hoje, por causa dos meus pais, que eles fizeram isso com a gente também, adora uma bala.
Mas o meu pai é o tio da bala. Meu pai lá na roça, ele anda com Gente, bolsinho. mas as pessoas mais velhas, elas agradam com comida, né? Sim. Elas acham que pra agradar tem que ser com comida. Eu não ia na pode minha ser de avó, outra ela forma, fazia né? batata frita. Era certeza, ela podia estar. Acabou de fazer o almoço. O agrado Eu é chegava lá, sempre fazia comida, batata né? Impressionante. E eu lembro de onde, onde ficava o pote de bala do meu avô também. Mas é a recordação afetiva que eu tenho mais assim da minha família, quando meu pai ia na cidade, porque a gente morava longe, meu pai trazia aquele saquinho de pipoca doce. Sei. Cara, eu amo aquela pipoca até hoje. É a lembrança que eu tenho mais Mas dele. é uma memória mais afetiva do que tudo, né? Exatamente. Porque gostoso, né? Não. Nossa, assim, eu amo. Mas é pela lembrança. É, mas eu acho que é Lembrança. isso, que traz várias Ó, coisas. minha filha tem 11 anos, né? E aí ela chega numa festinha, no aniversário, as pessoas perguntam, quer um Guaraná, uma Coca? Um suco, ela não água. Mas água, ela não bebe essas coisas, né? Porque ela não foi acostumada, na verdade. Hoje em dia tem muito mais acesso, né? Se ela quiser tomar, ela toma. Mas não é uma rotina dentro da minha casa. E ela não gosta. Nossa, Tem e amigo ela meu não que tem ele hábito, tem né? idade. Então, na verdade, é hábito mesmo. Tem né? um amigo meu que ele tem minha idade e ele nunca gostou de refrigerante. Eu fiquei muitos anos sem tomar. Na gravidez, eu cismei com Coca-Cola. Mas assim, fiquei, eu acho que uns 15 Eu anos sem tomo tomar. muito pouco, porque na minha casa também nunca teve, então. então eu tomo assim, de vez em Também quando. não tem esse apego. Às vezes vai comer uma pizza, né? Pede um refrigerante né? ali. Mas eu também não sou de Refrigerante nem é bom pra nada. Pra nada, né? E aquela coisa, né? Tem alguns memezinhos que o pessoal coloca, né? O adulto que não come doce é legal, é fit. A criança que não come doce é tadinho. Por que isso, né? Igual você acabou de dar um exemplo. Sua filha pediu água, a pessoa, mais água. Eu fiquei indagando a criança. Dá água pra criança, pô. Por que tem que beber, né? Esse suco cheio de açúcar ou refrigerante? Por que tem que ser assim? Ainda tem essa história dos avós, que os avós estragam e falam assim: vamos. Não, aqui eu vou te dar um doce escondido. Gente, isso me dá até palpitação. Mas acontece com frequência, né? Não é? E até eu estava vendo um estudo que era. O problema disso é que talvez a criança entenda que tem coisas que ele pode esconder dos pais. Que alguém está ensinando ele, uma pessoa de confiança, que você pode esconder isso. Mas, ó, vou te falar, bem, né? Exatamente. Então também tem esse outro problema que é maior do que o realmente só o doce. O que não faltou foram exemplos aqui. Nossa, muito. Ferrando, Né? Se a gente começa a contar, né? Não, e Tem várias histórias. a gente, com 1 ano e 6 meses que o Lucas fez agora, nossa, o que tem de Já história? tem muita história, Muita né? história. Eu sou a chata da comida, né? Sempre fui, né? Pediatra também, que ser muito diferente. Mas aí teve uma vez um encontro meu de turma, que foi aqui em Volta Redonda. E aí as crianças que tinham a mesma idade foram todos para casa de uma amiga. Aí o Miguel tinha 9 anos, chegou ele em casa, mãe, comi um macarrão, mãe, muito gostoso, que você nunca fez aqui em casa. Meu filho, qual macarrão? Miojo. Falei, meu marido, aí, ó. Falei, não, mas tá, tudo tem a minha primeira vez. Um pouquinho pode. Mãe, um macarrão muito bom, que você nunca fez. E você lá fazendo Tem que aquela segurar, macarronada. né? Assim, não mas acabou, até os até 9 9 tá bom. anos, consegui. Depois a gente descobre a facilidade que é. Aí depois, né, na Já faz adolescência, sozinho. agora eu já acho que é uma super comida. É pela praticidade, né? Depois, Não, mas a gente tenta evitar ainda. não, a gente também tenta o máximo. Igual a gente falou, a gente consegue acompanhar pelo cardápio da escola. A gente está sempre junto com ele. Não, Ele nunca ficou quando sem a a escola gente. ajuda, né? Assim, quando você tem uma escola que tem uma nutricionista que, né, atualizada, que segue o cardápio legal. Isso Ela ajuda até chama a muito, gente né? junto. No dia que a gente chega lá, e o que ele pode comer? O que ele está acostumado a comer? Aqui a gente vai servir isso. Pode, não pode? Tem o Isso é cardápio da muito semana. legal, né? Isso é muito bom. E fora que come muita Mas é fruta, porque né? grande Fruta é parte da excelente. vida, né? A criança passa dentro da Na escola. escola. Não, é exatamente. É uma das preocupações que a gente tem, né? Que a gente tem que olhar muito. E ele come muito bem. Isso aí a gente, no tanto quando ele ficou doente uma vez que a gente entregou na escola, falou, ele não está comendo muito bem. A professora falou, ele não está comendo. É dessa maneira que a gente vê quando ele não está muito bem. Ele Agora come bem. Já está voltando. E assim, fazer combinados com a criança também. Assim, meu filho, quando mudou de escola, foi uma escola que tinha que levar lanche. Então, cada amigo leva de um jeito, né? E tem Tem gente aqueles que que leva levam fruta, tem gente que saudáveis e leva- tem gente que leva porcaria. E aí ele chegou em casa, perguntou, ele tinha 4 anos. Mãe, por que meu amigo pode levar, sei lá, fandangos e eu não posso levar? Aí eu falei assim, então vamos combinar? De segunda a quinta eu monto seu lanchinho e na sexta você que monta. Combinado? Ele aceitou super bem. E chegava na sexta-feira, ele esquecia, né? Ele já estava acostumado a levar aquele lanche. Então, assim, por fim, já Deu algumas certo. vezes quis levar,
uma bobeira, tinha alguma coisa em casa que ele queria, mas a maioria das vezes deu certo. Tem uma amiga nossa que faz isso. Mas sexta-feira ele já sabe que é o dia da batatinha. Que na verdade é Doritos. Mas tem dia que a gente dava carona pra ela, ele chegava assim, hoje é o dia da batatinha? Não, hoje é quarta ainda. Mas é melhor, porque ele não é uma criança que vai querer todos os dias, vai entender, né? Tem não uma existe regra. uma regra, então isso acaba sendo bom também, esses combinados, né, com a criança. Acho que o combinado dá super certo. Mas o ideal é as crianças nunca comerem isso. O ideal seria, né? O mundo ideal. Mas é com seria escola. Mas a gente sabe que se a gente segurar o máximo que a gente conseguir e que isso seja uma coisa eventual, é o melhor, né? Porque aquilo não faz parte da rotina. Sim. O problema é fazer parte da rotina. O fazer parte da rotina... Todo dia tem que comer um salgadinho. Tem que ter um salgadinho. Um docinho, um refrigerante. Não, teve aquelas nos aniversários que as crianças fazem aquelas rodinhas. A gente olhando. O Lucas enfiou, mas é pela brincadeira, ele enfiou a mão dele dentro do copo de coca do amiguinho do lado. Mas eu acho que ele nem lambeu a mão, né? Não, o pior não foi no coca, não. Eu lembrei nesse mesmo momento. Eu olhei pro Lucas, cadê o Lucas? Quando eu olhei, ele estava na rodinha, sentado, com um pedaço de hamburguinho na mão. Tudo bem, eles fizeram lá e tal, mas era pão que ele nunca tinha comido, era uma carne que eu não sabia de onde era, uma alface que eu não sabia como é que tava. E ele tava bem assim, lambuzando com a carninha. Não sei nem se ele conseguiu comer, porque ele não tá acostumado, né? Mas tava lá comendo. Eu falei, meu Deus, peguei criança. Mas a gente gosta quando dá uma fruta diferente, ver a cara dele, né? Que é uma textura diferente, é uma descoberta. A gente ainda não deu o limão, todos os pais gostam de filmar, coitada da criança. Nossa, minha filha adorava chupar limão, chupava com a cara boa. Ai, ele adora laranja. Chupa laranja. Nossa. Não, ele gosta. Nossa, eu acho que a gente não achou uma fruta, né? Que ele não... Você falou de rotina, uma coisa muito, assim, que eu, assim, as mães que vêm conversar comigo, eu falo, gente, faz isso. O Luca, desde com 15 dias, ele dormia no carrinho do lado da gente, porque a gente ficava com medo, nossa cama é pequena, assim, eu ficava com muito medo de colocar ele no meio. Aquele do hospital que é todo transparente, pra você mesmo deitar pra você enxergar. Aí ele dormia com 15 dias no carrinho do lado da gente, depois eu resolvi começar a colocar ele no berço. A gente dormia aqui na sala pra ficar do lado do quartinho dele. Aí eu comecei a colocar, acostumou no berço com 15 dias. Depois foi ficando, sempre ficou no berço. Nunca teve trabalho de dormir. A minha sogra comprou um berço para deixar lá na casa deles em Barreiro. Sempre dormiu super tranquilo, nunca dormiu com a gente. Depois, agora, eu resolvi tirar o berço e colocar com esse tamanho que ele tá, que ele já tá andando, colocar a caminha no chão. Foi uma semana de adaptação, ele tentando sair e tal. Assim, a melhor coisa da vida. Ele já pega papai, deu a hora de dormir, você viu? Ele pega o bichinho, hoje é porque tinha as visitas aqui, mas ele pega o bichinho dele, ele deita na cama. Papai, ele chama papai, porque ele só fala papai, tá? Mamãe não fala. Ele chama papai, pega a mamadeira dele, mama, deita pro ladinho e dorme, e maravilha. A rotina, né? Quando ele acorda de manhã, ele senta no berço, ou ele vem na gradinha ali e fala, papai, que é pra avisar que ele acordou, e a gente escuta da câmera, né? Que a gente tem a câmera do quartinho dele. Cara, melhor coisa. O sono, na verdade, né? Salva. É um assunto muito grande, mas só um adendo, assim, que o sono, na verdade, a criança, quando ela confia que ela tá ali, que é o quarto dela, mas que os pais estão aí por perto, essa criança, ela dorme bem, né? Então, assim, mas isso é uma questão de você acostumar, né? A criança faz, você tá lá, você mina, você pega. É uma criança que fica insegura, então acho que os pais têm que estar sempre do lado, né? Mas se você já deixa, vai lá deitando sozinho, a gente já tá aqui, ou fica ali perto até dormir, mas deixa a criança aprender a dormir, porque você aprende, né? O fato de ficar minando, muitas vezes não deita morrendo de sono, né? Você deita, tá relaxando e tal. É um aprendizado, ele né? mesmo, às vezes você vê, ele pega o bichinho dele, ele tá de olho aberto. Mas tá lá, mexendo no bichinho. Agora ali, ó, agora ele tava brincando com o bichinho, eu tava deitada, porque como eu coloquei um tapete no chão, eu fico deitada do lado da cama dele e olhando pra ele. Ele tava acordadinho, brincando com o bichinho, com o olhinho fechando. Eu não fico mais minando. Teve um momento que ele quis levantar, tinha um neném chorando, mas não era ele. Mas ele quis levantar, mas aí eu coloquei ele deitadinho de novo, conversei com ele, ele foi indo, ele dormiu. Isso é um aprendizado. Foi uma coisa que eu falei, ó, Vitória. Na verdade, às vezes você demora, né? Assim, ai, nossa, mas isso vai demorar tempo. Cara, é melhor. Mas assim, é uma semana no máximo, né? A criança deu uma semana, ela tá ótima.
Aí você fala, nossa, por que eu demorei tanto tempo para fazer isso? Não, essa foi uma coisa... É rápido, né? E a gente consegue descansar hoje, porque como a câmera tem um som muito bom, qualquer ruído que dê, eu olho na câmera. Peraí, ele não se mexeu, não, vamos levantar. Ah, não, ele tá se levantando, tá sentando, essas coisas. Aí a gente vai lá pra também ele não acordar de vez e sair. Mas ontem dele, cara, mas isso é foi muito bom. Ele deu na cama, ele ficou com a perna no chão, mas o corpo na cama, que é montessoriano, sabe? Mas eu deixei. Ele tava lá esticadão, a maioria do corpo. Aí não sei se ele foi mexer, ele terminou de rolar. Aí ele vai. Aí eu, não, filho, tô aqui, pode ficar tranquilo. Ele já, só botei ele de novo, você já fechou o olho. Mas deve ser isso porque você falou, pela segurança. Ele tem Eu segurança, acho que, né, que aquele ali é o cantinho dele, né, a caminha dele. Ele adora a caminha dele. Né? Nossa, isso ajuda muito, né? Mas até porque quando a gente viaja para o hotel, nem sempre dá para pedir berço. Nossa Senhora, como que ele mexe à noite, pelo amor de Deus. Graças a Deus que ele já dorme no cantinho dele já. Doutora, eu quero agradecer. O papo passa muito rápido. Muito rápido. E agora que a Luana nunca participou tanto de um episódio. Que beleza. Assunto de mãe, né? Assunto de mãe, né? Quero agradecer a sua visita. E todo final de episódio a gente pede para a pessoa indicar alguém para participar aqui. Pode ser mais de uma pessoa. Pode se lembrar depois, pode mandar no WhatsApp, não tem problema. Tá, então eu vou indicar as duas, né, que trabalham comigo, na verdade as três, assim, eu sei que você pede uma, eu vou te dar Não, três indicações. Pode ser quantas que quiser. são as três pediatras que a gente trabalha, né, lá na clínica, que seria a Patrícia, na verdade, olha, a Patrícia Martins, a Emily, né, a Amanda, a Carol seria uma quarta, mas ela está de licença maternidade, então seriam essas três, que eu acho que elas também vão ter muito assunto de mãe e vai ser bom para a Luana. Então a Luana vai sentar aqui. Luana vai sair de trás da câmera. câmera. E é difícil, ela só saiu uma vez porque foi o episódio piloto e eu gravei sem ela saber. Ela como teste eu postei. Legal. Então estão todas muito mais que convidadas, né? Então, tem um recado final que você gostaria de dar? Alguma coisa? Eu acho que o recado seria isso, né? Vamos prestar atenção nesse momento que é tão importante, né, da vida da criança. A gente pensar que hoje a gente está lidando com crianças que vão viver 100 anos. 100 anos ou mais, né? E que essas crianças tenham, não quantidade de vida, mas uma quantidade com qualidade. E que nós, pais, somos responsáveis, olha só, por isso, né? Então, né, essa responsabilidade é muito grande e que a gente tem que pensar nisso, né? Essa criança hoje, daqui a pouco, ela vai ter 100 anos. Essas crianças vão viver 100 anos. Né? E que ela tenha qualidade, né? Com certeza. Então, quero agradecer novamente, muito obrigado. Obrigada. Então, gente, até o próximo.